Em 20 de janeiro de 1996, três garotas brasileiras caminhavam por uma rua de terra, no bairro Jardim Andere, em Varginha, Minas Gerais. Chovia fino, o céu estava cinzento, o ar pesado. Foi então que elas pararam, olhando para um terreno baldio coberto de mato. Ali, agachado, estava algo. Não era humano. A pele era marrom e brilhava como se estivesse coberta de óleo. Os olhos, vermelhos, grandes, fixos. A cabeça, desproporcional, oval, com pequenos chifres. Elas congelaram. A criatura também as observava. E então, moveu a cabeça, lentamente, como se estivesse sofrendo. As meninas gritaram e correram para casa, em pânico. A mãe de uma delas voltou pouco depois, mas o ser havia desaparecido. O que ficou foi um cheiro insuportável, algo entre amônia, ovo podre e hospital sujo. Horas depois, um caminhão militar não identificado passou pela rua, sem sirene, sem identificação. Apenas homens fardados, usando máscaras, luvas e carregando algo envolto em lona preta. Alguma coisa que ainda se mexia. Nada foi dito, nenhuma explicação, nenhuma resposta. Mas essa não era a primeira aparição. Dias antes, moradores dos arredores relataram luzes no céu, fortes, silenciosas, pairando acima das plantações. Alguns ouviram zumbidos estranhos, como o som de eletricidade no ar. Outros viram sombras se movendo no mato. Sombras que não pertenciam a nada conhecido. Naquela mesma semana, um radar da Força Aérea detectou um objeto entrando no espaço aéreo brasileiro, sem identificação, sem resposta e, sem deixar rastro. Na noite de 19 de janeiro, um dia antes do encontro das garotas, um homem, Marco Elias, motorista de caminhão-pipa, cruzava uma estrada de terra próxima quando viu algo atravessando lentamente à sua frente. Ele pensou que fosse um animal, mas ao se aproximar, parou. Era pequeno, curvado, mas tinha olhos que brilharam ao refletir os faróis. Não parecia um bicho, parecia alguém. Marco ficou paralisado. Depois, acelerou e foi embora sem olhar para trás. Ele contou a história no dia seguinte e jurou nunca ter sentido tanto medo em toda a sua vida. 2 dias depois, Marco desapareceu, sem deixar pistas. E aí, o que quer que estivesse em Varginha começou a se mover. O sol nem havia nascido quando os primeiros caminhões chegaram. Sem placas, sem logos, sem permissão. Homens armados desceram com pressa, alguns com fardas, outros sem identificação. Eles montaram um perímetro improvisado no bairro Jardim Andere. Barricadas, holofotes, equipamentos de comunicação que ninguém ali reconhecia. E então começaram a vasculhar. Casa por casa, rua por rua, mato por mato. Não falavam com ninguém, apenas apontavam ordens. Alguns moradores que tentaram filmar tiveram os celulares apreendidos. Outros foram simplesmente mandados ficar em silêncio. Durante a manhã, 2 helicópteros pousaram em um campo de futebol próximo. Um deles era do exército. O outro não tinha qualquer marca visível. O bairro, de repente, havia se tornado uma zona de ocupação. Mas o que exatamente eles estavam procurando? No final da tarde, testemunhas disseram ter ouvido gritos vindos de um galpão abandonado. Logo depois, um comboio de 3 veículos deixou o local. Na traseira de um deles, algo se debatia dentro de uma caixa de contenção metálica. Era pequena, mas pesada, e emitia sons que ninguém ali ousaria tentar descrever. À noite, 2 soldados foram levados ao hospital militar. Ferimentos graves, cortes profundos, olhos arregalados. Não falavam, não respondiam, apenas tremiam. Enquanto isso, nas redondezas da cidade, fazendeiros relatavam fenômenos estranhos.
vacas que sumiam sem deixar rastros, círculos queimados no meio da plantação, marcas no solo com simetria perfeita, e no céu, algo os observava. Luzes voltaram a aparecer, mas agora menores, ágeis, rápidas demais para serem helicópteros, e não faziam qualquer som. Uma criança de 7 anos contou à mãe que havia visto um bicho com olhos vermelhos andando na estrada. Ela disse que ele parecia assustado e estava mancando. Quando perguntaram por que ela não contou antes, a menina respondeu: "Porque ele pediu para eu ficar quieta." No centro da cidade, o rádio local foi interrompido por interferência 2 vezes naquela noite. Ruídos, estalos, sussurros em uma língua desconhecida. Quando o sinal voltou, o apresentador jurou que viu a luz do estúdio piscar e que sentiu como se estivesse sendo observado. O relógio marcava exatamente 3h33 da manhã. A essa altura, os moradores de Varginha já não falavam mais sobre o ET. Agora, eles falavam sobre a caça, porque aquilo ainda estava solto, e eles sabiam. Não era a criatura que estava sendo caçada, eram eles. Na manhã seguinte, as ruas estavam limpas, sem barricadas, sem soldados, sem sinal de que algo havia acontecido, como se a cidade inteira tivesse apenas imaginado tudo, mas não era imaginação. Um borrão branco cobria tudo que antes era evidente. As reportagens sumiram, os rádios se calaram, as câmeras foram confiscadas, as testemunhas silenciadas. Uma professora do bairro tentou gravar um depoimento para uma emissora de TV. 2 dias depois, ela pediu demissão e desapareceu da cidade. Dizem que recebeu uma visita de homens que não se identificaram. Na prefeitura, os arquivos da semana foram lacrados. Nem o prefeito sabia dizer quem ordenou. Nos hospitais, médicos receberam ordens diretas para alterar laudos e fichas. 2 soldados que haviam dado entrada com ferimentos misteriosos simplesmente sumiram dos registros. O médico que os atendeu foi transferido, sem aviso, sem explicação, para o norte do país. Enquanto isso, na base militar de Três Corações, algo era descarregado à noite. Caixas de metal, lacradas, refrigeradas, diziam conter material biológico. Poucos dias depois, uma carreta com escolta foi vista seguindo para Campinas. Destino: um centro de pesquisa militar. Não havia registro da viagem, nenhuma placa, nenhuma anotação, nem mesmo a polícia podia abordar o comboio. Mas ainda havia quem tentasse expor tudo. O ufólogo Carlos Lima, um dos primeiros a chegar em Varginha após os acontecimentos, entrevistou dezenas de moradores, gravou tudo, organizou documentos, reuniu provas. No dia em que marcaria uma coletiva de imprensa, o carro dele foi encontrado abandonado na beira da estrada. Motor ligado, porta aberta, e no banco do passageiro, um gravador partido ao meio. As fitas nunca foram encontradas. Uma nova narrativa surgiu então nos jornais oficiais. As garotas viram um morador com deficiência. O exército fazia apenas um treinamento. Nada aconteceu. Mas a cidade sabia, sentia. O cheiro, o medo, as memórias. Varginha havia sido marcada. E os olhos que vigiaram aquela cidade ainda não haviam ido embora. Passaram-se meses. O calor do verão deu lugar às noites frias e silenciosas do inverno mineiro. A cidade tentava seguir, mas o ar continuava estranho, como se algo ali ainda respirasse junto com os moradores. Como se Varginha nunca tivesse sido só Varginha. Em setembro, uma senhora de 78 anos foi internada com sintomas de alucinação. Ela dizia que, toda madrugada, via uma sombra encurvada do lado de fora da janela, que ela aparecia exatamente às 3h33 e que sussurrava uma frase em voz baixa: "Não acabamos." A família achou que fosse demência, até o dia em que o neto dela viu também.
Na zona rural, perto do local onde o primeiro avistamento ocorreu, um cavalo foi encontrado morto, sem sangue, sem ferimentos visíveis, mas com os olhos completamente negros. O veterinário do caso recusou-se a assinar o laudo. Disse que aquilo não era natural. Disse que já havia visto algo parecido antes e que tinha prometido nunca mais falar sobre isso. Na escola do bairro, crianças começaram a desenhar figuras com olhos vermelhos. Quando questionadas, diziam que sonhavam com ele quase toda a noite. Algumas tinham pesadelos, outras conversavam com o vazio. A diretora chamou um psicólogo. Ele ficou apenas uma semana. Depois pediu transferência. À noite, a cidade parecia parar. Poucas pessoas saíam. Algumas janelas eram cobertas com lençóis escuros. Postes de luz piscavam, mesmo com a fiação intacta. Pela cidade, espalhavam-se boatos de que o exército ainda monitorava tudo, mas agora, à distância. De que havia sensores enterrados sob o Jardim Andere. De que o que foi capturado nunca deixou Varginha. Ou pior, nunca foi o único. No rádio pirata da região, uma transmissão sem origem começou a surgir toda terça-feira. Estática. Pulsos em código. Fragmentos de vozes distorcidas dizendo apenas: eles ouvem. Não contem. Estamos sob. O medo voltou, mais maduro, mais silencioso, mas muito mais profundo. Porque aquilo que todos acharam enterrado em 1996 estava só dormindo. E agora? Acordou. Desde aquele inverno, as noites em Varginha nunca mais foram as mesmas. Os moradores evitavam falar sobre o passado. Mas algo novo surgia, mais perto, mais intenso. Na noite de uma tempestade, a luz da cidade piscou e depois apagou de vez. No silêncio, um som estranho cortou o ar. Uma frequência baixa, quase inaudível, mas suficiente para gelar a espinha. No bairro Jardim Andere, uma jovem chamada Mariana estava sozinha em casa. Ela sentiu um arrepio e viu uma sombra se movendo atrás da janela. A figura era pequena, com olhos vermelhos brilhantes, mas desta vez parecia diferente, quase humana. Mariana tentou chamar por ajuda, mas a voz parecia não sair. Então, uma voz dentro da sua cabeça falou, clara e fria: não tenha medo, eu estou aqui para ajudar. O coração dela disparou. Seria essa a tal criatura? Ou algo ainda mais antigo? Na manhã seguinte, Mariana desapareceu. A polícia encontrou sua casa vazia, com a janela entreaberta e marcas estranhas no chão, como símbolos antigos. As buscas começaram, mas nenhum sinal dela foi encontrado. No rádio local, a transmissão pirata voltou a tocar, desta vez com uma nova mensagem. Ela ouviu, ela viu, agora ela sabe. A cidade prendeu a respiração. O último contato havia sido feito, e pela primeira vez, ninguém sabia se era para salvar ou condenar. As noites de Varginha agora estavam marcadas por um silêncio pesado. Mariana sumira, e com ela, a esperança de respostas claras. Mas algumas coisas começaram a aparecer. Símbolos antigos desenhados nas paredes, em árvores, até no chão das ruas. Um velho morador, seu Joaquim, falou sobre lendas antigas que ouviu na infância. Histórias sobre seres que não pertencem a este mundo, mas que tomam formas conhecidas. Curupira, boto, até o próprio saci. Eles usam o folclore para se esconder, disse ele. Os documentos que Carlos Lima havia reunido começaram a fazer sentido. Aquilo que aterrorizava Varginha não era só uma criatura alienígena. Era uma entidade antiga, uma força que vinha desde os tempos dos indígenas. E agora, envolta em tecnologia e segredos militares, tentava se camuflar ainda melhor. Grupos secretos começaram a se mover. Militares, cientistas, seitas. Difícil saber. Mas algo era certo. Arquivos sumiam. Testemunhas também. O medo voltava.
mas agora tinha nome. O segredo que nunca deveria ser revelado. O sumiço de Mariana marcou um ponto sem volta. A cidade mergulhou num estado de alerta silencioso. Mas foi quando as luzes do Parque da Barreira acenderam sozinhas, às 3 da manhã, que o pânico voltou de vez. Câmeras de segurança gravaram algo. Uma figura se movia lentamente entre as árvores. Não era um animal, nem humano. Era algo no meio. Os poucos segundos de vídeo vazaram nas redes. Foram apagados em minutos, mas já era tarde. O país inteiro começou a especular. Alienígenas, entidades folclóricas, uma conspiração entre governos e forças além da compreensão. Em um sítio isolado, seu Joaquim, o velho que falava demais, foi encontrado desacordado, murmurando coisas estranhas. Eles estão abrindo o portal. Ele está voltando. Ele nunca foi embora. No mesmo dia, o céu ficou estranho. As nuvens pareciam parar. O vento cessou. E um som agudo, vindo de lugar nenhum, tomou conta da cidade por exatos 7 segundos. Depois, silêncio. Era o fim ou apenas o aviso de que o verdadeiro começo acabava de chegar?